easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Gabriel, e com você? Tranquilo também. A gente aqui hoje, como vocês sabem, nosso ouvinte, se você está escutando a gente pela primeira vez, muito obrigado. A gente sempre traz na segunda-feira um podcast com tudo que rolou no domingo, todos os jogos do domingo. Foram 14 jogos nesse domingo, agora não tem mais semana de bye, e a gente vai fazer análise de todos eles, com destaque aí para a vitória, né? O Pittsburgh Steelers trucidou o Indianapolis Colts no prime time por 45-10. Tem a vitória dos Eagles, a vitória dos Jets, a vitória dos Panthers e também todos os outros jogos da rodada, aí a goleada aí do Seahawks para cima do Vikings. Vários jogos legais nessa rodada, como sempre, toda rodada parece que a gente está falando a mesma coisa, que está cheia de bons jogos. Mas a NFL é isso mesmo, são grandes jogos, jogos equilibrados, placares aí que você não esperava que acontecem. Bem, não vamos enrolar muito não, vamos começar logo falando do Sunday Night Football. O Sunday Night Football teve a vitória do Pittsburgh Steelers por 45-10 contra o Indianapolis Colts. O Zé cobriu esse jogo lá pra página, então vou deixar ele começar falando, mas eu já deixo aí, um fio se ele quiser seguir. Acabou a invencibilidade do Matt Hasselbeck, né? Sim, sobrou somente o Ken Newton como titular invicto ali por mais jogos e o Brock Osweiler, que está há poucos jogos ali em Denver, mas ainda segue sem perder. Mas o que eu queria falar é que o destino tentou de toda forma, alguma força maior tentou deixar esse jogo interessante no começo, fazendo os Colts terem a bola duas vezes na red zone, a 20 jardas de fazer o touchdown, e mesmo assim a equipe só conseguiu sair com 3 pontos disso tudo. Eu acho que ali os Colts perderam o jogo, porque você não pode deixar de pontuar, de perder possíveis 14 pontos na red zone do Pittsburgh Steelers em Pittsburgh no começo do jogo, porque é o que muda o jogo de todas as formas, tanto em questão de moral quanto em questão de você abrir um resultado e poder administrar, correr mais com a bola. Tanto que os Colts até voltaram a ficar na frente depois com um touchdown do Frank Gore lançado pelo Hasselbeck, mas a partir dali os Steelers empolgaram e fizeram um touchdown atrás do outro, passaram por cima, e o Antonio Brown, ele não tinha o que parasse ele. O jogo já está em garbage time, o cara ainda recebe um touchdown e ainda retorna um punch direto para a end zone e tem uma das melhores partidas dele no ano. Mais uma vez, parece que falar isso é repetir, a gente repete isso toda semana. O Antonio Brown teve uma das melhores partidas dele no ano. É verdade, o Antonio Brown, uma partida fantástica mesmo. E uma coisa que eu percebi durante o jogo, eu acho que a idade tá pesando um pouquinho também pro esse time dos Colts, né? A gente antes com o Andrew Luck, T.Y. Hilton, a gente não pensava, mas já no ano passado os Colts já eram dos times mais velhos aí da NFL. Agora com Frank Gore, com o Matt Hasselbeck titular, né? Ele já estava no time no ano passado. Mas agora ele como titular, Andre Johnson, Trent Cole, de vez em quando esse time parece lento, e eu acho que o Zé também tocou num ponto interessante, que naquele começo, né, foram 3 turnovers nos 3 primeiros minutos, né? O Indianapolis Colts teve 2 oportunidades na red zone e saiu só com field goal. E o Pittsburgh Steelers é um time que tem um ataque tão poderoso que você não pode desperdiçar a chance de marcar pontos contra ele, porque não tem como esse ataque não marcar muitos pontos. Eu acho que esse time aí vai marcar 28 pontos, 30 pontos em qualquer jogo. Então você tem que limitar ao máximo o ataque dele, mas sabendo que você não vai conseguir limitar tudo. E aproveitar as oportunidades no ataque, foi o que os Colts não tiveram. E assim, era um jogo de 2 times que estão classificados para os playoffs. Os Colts deu sorte que o Houston Texans perdeu também. Quer dizer, o Steelers não está no playoff ainda, mas acho que é um time que vai estar quando terminar a temporada.
Mas a gente vê uma diferença bem grande, né? Até aquele que a gente brinca, tem uma diferença bem grande entre um time que pode se classificar para os playoffs e um time que pode brigar por algo nos playoffs, né? O Indianapolis Colts, ele não parece ser essa segunda, né? Ele, o time que acho que provavelmente vai aos playoffs mesmo, ainda mais que tem um jogo direto, confronto direto aí contra o Texas e tudo mais. Mas é um time que, nesse momento, você não consegue ver ele fazendo nada nos playoffs, né, Zé? Com certeza, ainda mais pela forma que a gente está vendo o time, que é um time que, como você falou, está envelhecido e acaba faltando gás no final dos jogos, e isso faz muita falta nos playoffs, principalmente se você precisa correr com a bola, dependendo de onde você está jogando, dependendo da situação que está o jogo. E é bastante complicada a situação do Indianapolis Colts, porque a equipe, como você falou, é uma equipe mais velha, porque os Colts eles foram montando times para tentar ser campeão na hora, ser campeão na hora. Não foi uma equipe que, apesar de ter um quarterback jovem, ficou pensando, vamos tentar investir em caras mais novos para no futuro conseguir montar um time que ganhe uma vez, duas vezes e esteja sempre ali na briga. Vamos tentar montar um time para agora, e a gente está vendo nesse momento uma situação muito complicada para o Indianapolis Colts, que provavelmente não vai ficar com uma escolha cedo no draft porque vai para os playoffs e aí vai precisar reestruturar o time de novo e não vai ser uma coisa tão fácil de fazer. E falando agora dos Steelers, né, é um ataque inacreditável. A gente talvez seja o melhor grupo de recebedores da NFL. E tem aí o Antonio Brown voando, tá absolutamente imparável. O Martavis Bryant, o Marcus Wheaton, que surgiu nessas últimas 2 rodadas aí, explodiu, né? O DeAngelo Williams vem jogando bem. E é muito difícil para esse ataque, né? Por mais que, por exemplo, enfrentou o Seattle Seahawks, que a gente sabe que a secundária tem problemas, mas em geral é uma boa defesa, não conseguiu. Mas eu acho que o Steelers precisa se equilibrar um pouco mais, precisa ter um desempenho um pouco melhor do lado defensivo. É até um time bom parando o jogo terrestre, né? A gente olhando aqui os números, vê que o Frank Gore teve apenas 45 jardas correndo com a bola. Claro que o Frank Gore não vem numa boa fase, acho que parte a linha ofensiva dos Colts. Mas mesmo assim o Steelers fez um bom trabalho. Precisa melhorar na secundária, principalmente aí nas laterais, nos passes longos, né? Mas é um time que eu acho que, mesmo não estando agora nos playoffs, se terminasse agora, quem iria aos playoffs era o Kansas City Chiefs e o New York Jets no wild card. Eu acho que é um time que vai aos playoffs sim, e é um time bem perigoso, porque o Pittsburgh Steelers é um time que acaba te carregando para esses shootouts, né? Então a gente sabe que shootouts não importa, às vezes são jogos bem atípicos, né? E é difícil você segurar os Steelers num shootout, então acho que é um time perigosíssimo aí, que eu acho que esse AFC, todos os times da AFC vão querer dar uma forcinha aí para eliminar os Steelers, que ninguém quer pegá-los aí na pós-temporada. Bem, vamos passar aí pro próximo jogo. Para mim é uma das grandes zebras da rodada, até olhando rapidamente aqui, eu acho que é a grande zebra da rodada. O Philadelphia Eagles venceu o New England Patriots por 35-28 lá em Foxborough. O time que chegou a estar ganhando aí, se não me engano, de 35-14. Foi uma grande vitória aí do Philadelphia Eagles. E acho que voltou um pouco a aparecer o Philadelphia Eagles nos últimos anos com os special teams muito fortes, né? Teve um retorno para punch aí do Darren Sproles. Teve um punch bloqueado dos Patriots para retornar para touchdown. Os Patriots que não tinham um punch bloqueado há 97 jogos, é uma marca incrível. E essa foi a primeira vez que o Philadelphia Eagles venceu o Patriots na era Bill Belichick e Tom Brady, né? Inclusive foi a primeira vez que o Philadelphia Eagles sequer interceptou o Tom Brady nessa era. O Philadelphia Eagles aí no ataque não teve uma partida, não foi espetacular, mas acho que a defesa funcionou bem, o special teams funcionou bem. O New England Patriots até teve uma reação ali no final, chegou a diminuir para um touchdown só, mas aí faltando poucos segundos, faltando 30 segundos, se eu não me engano, para acabar o jogo e sem tempos para pedir, o New England Patriots não conseguiu. E o New England Patriots aí mostrando sinais de vulnerabilidade, né? 2 jogos seguidos, 2 derrotas seguidas, e o Danny Amendola até voltou nesse jogo de domingo, mas sem o Julian Edelman, sem o Dion Lewis e mais importante, sem o Rob Gronkowski, né? Que eu lembro que no NFL.com eles fizeram uma série dos jogadores mais importantes de cada equipe sem ser o quarterback. Aquele jogador ali, aquela peça-chave que se você tira,
de repente o time todo implode. E no New England Patriots não tinha muita dúvida, era o Rob Gronkowski. E a gente está vendo isso novamente, né? Ano passado foi a mesma coisa, o New England Patriots começou muito mal o campeonato, mas qual que era a diferença? O Rob Gronkowski não tinha voltado ainda. E agora o Rob Gronkowski sem jogar, esse ataque dos Patriots teve muita dificuldade, eu acho que conseguiu funcionar, conseguiu marcar 28 pontos pela grandeza aí do Tom Brady, mas você vê que até no momentos chaves do jogo, o New England Patriots sofreu com drops e acho que sem o Gronkowski esse ataque muda completamente de figura e os Patriots estão numa situação que eles podem poupar aí o Gronkowski, deixar ele voltar só 100%, de repente ele nem volte já na próxima rodada, mas eles precisam desesperadamente para conseguir manter a chance de título viva, né, Zé? Com certeza, e eu não sei se a situação é tão tranquila assim para você dizer que os Patriots podem deixar o Gronk de fora, porque é o seguinte, nesse momento os Patriots estão fora da bye week. Verdade. Então, e por mais que haja um confronto pela frente entre Denver e Cincinnati, os Patriots ainda têm um confronto muito duro contra o New York Jets em Nova York, que não vai ser um jogo fácil. E essa derrota, caso os Bengals vençam dos Broncos e as três equipes vençam todos os jogos menos isso, pode deixar os Bengals com a primeira seed, os Broncos com a segunda e os Patriots com a terceira. Ou seja, a equipe perde ainda essa folga que é um fator diferencial, além de não ter a certeza que vai jogar uma final de conferência em Foxborough, que faz toda a diferença do mundo. Todo mundo sabe que enfrentar o New England Patriots lá é muito difícil. Antes dessa derrota para o Philadelphia Eagles, acho que o último jogo que os Patriots perderam lá em New England, sem ser um jogo que a equipe não precisava mais entrar com os titulares, fazia um tempo absurdo. E assim, é muito complicado você falar que esse time dos Patriots vai assim não conseguir se recuperar dessa derrota, porque é uma equipe que se motiva muito com as derrotas, cresce, mas é uma derrota que surpreende. Para mim é o placar mais surpreendente de toda a temporada da NFL até agora. Eu acho que junto ali com aquele jogo em Houston, entre Houston e Cincinnati, pelo Monday Night Football há algumas semanas. Bem, falando um pouco dos Eagles, né? Se o Dallas Cowboys vencer o Washington Redskins no Monday Night Football, a gente vai ter um empate triplo aí na liderança da NFC Leste, né? Entre Giants, Redskins e Eagles, que é mais um cenário deprimente aí pra NFC Leste, mas o time continua vivo, né? Porque é um jogo que ninguém esperava. Acho que o Philadelphia Eagles meio que roubou, no sentido que você olhando os confrontos dos Eagles até o final da temporada, você esperava que esse fosse uma derrota. O time continua vivo. Acho que não foi uma atuação espetacular do ataque, como a gente falou, mas os special teams voltaram a jogar bem. Você pode falar, vamos jogar de sorte, o punch bloqueado, mas era uma coisa que os Eagles faziam muito nos últimos anos e não vinham fazendo esse ano. Então acho que é uma qualidade dessa equipe aí na era Chip Kelly, são dos special teams, e você tem que se preocupar quando você joga contra os Eagles. Então acho que é um bom sinal para a torcida dos Eagles. O DeMarco Murray não jogou bem, ele até teve uma corrida mais longa aí no final do jogo, mas em geral ele teve uma péssima partida. A gente viu até o rookie lá, que não foi draftado, que era do Practice Squad, que agora me fugiu o nome, tendo carregadas em momentos importantes, até sofreu fumble retornado pelo New England Patriots. Vê que o time precisa aí da volta do Ryan Matthews. Então acho que o Sam Bradford voltou também, não teve uma partida espetacular, mas acho que dá um ânimo para a temporada aí dos Eagles. Eu acho que você não precisa jogar tão bem para vencer essa NFC Leste, e o que estava faltando para os Eagles era realmente um ânimo, né? Porque o time vinha de resultados tão negativos aí na rodada, então acho que esse pode ser um momento aí de virada na temporada dos Eagles. Mas a gente já viu várias vezes a gente acreditar que isso ia acontecer, e times como o Giants e o Redskins conseguirem resultados importantes, e você achar que ele vai embalar e na próxima rodada perde um jogo fácil. Não dá muito para prever essa NFC Leste. E do lado do Patriots aí, acho que vai depender muito aí da volta ou não do Rob Gronkowski, porque o ataque é outro com o Gronk em campo.
O Zé falou que tem razão, os Patriots seriam o number 3 seed, né, a terceira seed, ou seja, jogariam na primeira semana logo dos playoffs, não teriam folga e enfrentariam os Bengals ou os Broncos fora de casa, que seriam jogos complicados, né? Mas eu acho que não tem muita alternativa. Eu acho que você tem que ter o Gronk aí a longo prazo. Não dá pra ficar pensando muito em botar ele no sacrifício. Bem, passar para o próximo jogo aí. Mais um grande jogo, né? O New York Giants perdeu pro New York Jets por 23-20 no clássico aí da cidade de Nova York. O Snoop Ball, né? Como a gente fala, foi na prorrogação. Os Giants, pela quinta vez, perderam um jogo nos últimos 2 minutos da partida. Já igualou um recorde aí da NFL. Tem mais 3 jogos aí pro Giants bater esse recorde. Lógico que ninguém quer bater um recorde desse. Mas os Giants chegaram a estar ganhando por 20-10 no último quarto. Eles tiveram um drive de 9 minutos, se eu não me engano, 9 ou 10 minutos entre o terceiro quarto e o último quarto. Pegaram muito tempo do relógio, mas acabaram saindo sem pontos, né? Porque na última jogada do drive, os Giants resolveram ir para a quarta descida e o Eli Manning foi interceptado. E os Jets marcharam, conseguiram um field goal e depois conseguiram um touchdown com o Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick teve uma boa partida. Apesar de boa parte do jogo ele ter sido bem pressionado pela defesa dos Giants. Algo que não é comum, né? Que a gente sabe que essa defesa dos Giants tem problemas aí para pressionar o quarterback adversário. E os Giants mais uma vez não conseguiram segurar, né? Na prorrogação os Jets marcharam e conseguiram um field goal. E depois aí os Giants não conseguiram responder com um field goal para pelo menos empatar o jogo. E os Jets saíram com a vitória importantíssima, né, Zé? Que deixou os Jets de volta aí na zona de classificação para os playoffs. Vitória muito importante do New York Jets, principalmente porque na última semana eles vão ter um confronto, provavelmente vai ser um confronto direto por uma vaga em playoffs pelo Wild Card, que é contra os Bills lá em Buffalo, que é um jogo que é muito importante para essa equipe, e eles conseguirem uma gordura aí, sabendo que tem o Pittsburgh Steelers ali na cola, sabendo que tem o Kansas City Chiefs ali brigando, sabendo que tem o próprio Buffalo Bills brigando por essa vaga, é muito importante. E eu queria chamar a atenção para um dado muito importante para o torcedor dos Giants. Fica surpreso sobre como essa equipe tem dado azar em detalhes nessa temporada, porque os Giants, eles simplesmente perderam 7 jogos nessa temporada, só que desses 7 jogos, 6 foram por uma posse de bola. Então é uma equipe que não conquistou mais vitórias por detalhes, apesar de a gente tanto falar que é uma equipe que tem seus problemas, mas é uma equipe que está jogando muito acima do que era esperado e está perdendo a partida ali por detalhes. É uma equipe que, mesmo que esteja mais longe, mesmo que a tabela seja complicada, se ela perdeu esses jogos todos por pequenos erros, por ali um field goal, por uma conversão de 2 pontos que não deu certo, é muito complicado você dizer que essa equipe não está super bem. E os Giants, eles podem vencer os jogos ainda, e eu acho que eu não me surpreenderia vendo essa equipe indo aos playoffs, até porque a qualidade dos outros, nem tanto só pela qualidade dele, mas pela falta de qualidade dos outros times. Eu concordo com o Zé que o Giants está jogando aí acima do que era esperado. Se comparar elenco por elenco com o Redskins, com o Eagles e com o Cowboys, talvez seja o menos talentoso ali, tirando o Odell Beckham. Odell Beckham que bateu aí o recorde de recepções por um rookie nas 2 primeiras temporadas, né? Continua aí num ritmo espetacular. Mas é isso, eu acho que os Giants jogaram acima da expectativa muitas vezes. E nesses finais de jogos aí, eu acho que estão deixando... Acho que nesses finais de jogos é os Giants que a gente esperava ser antes da temporada. Mas no geral, acho que o time tem superado as expectativas mesmo. Passando para mais um jogo, o Carolina Panthers venceu o New Orleans Saints por 41-38. A série invicta dos Panthers esteve ameaçada aí, mas no final o Cam Newton e companhia conseguiram a virada. O Cam Newton, mais uma grande atuação, 5 passes para touchdown. Eu vi uma estatística bem legal que até a semana 11 só havia existido um jogo com um quarterback dos Panthers
havia passado para 5 passos para touchdown na história da franquia. E desde então, nas últimas 3 semanas, o Ken Newton fez isso 2 vezes. Acho que mostra o nível altíssimo que ele vem jogando e passando a bola muito bem, né, em momentos chaves ali. Até teve um passe, antes do passe pro Ted Ginn, que foi o da virada, ele acertou um belo passe pro Ted Ginn também, que estava livre, ia ser touchdown e o Ted Ginn sofreu o drop. Mas em geral o Cam Newton, uma grande partida, conquistou algumas terceiras descidas, quartas descidas aí importantíssimas. E a defesa não jogou tão bem, mas eu acho que tem dia que a defesa não joga bem mesmo. Acontece, todo mundo tem um dia ruim. Mas por pior que o Saints esteja na temporada, né, Zé? Ainda do outro lado tem um quarterback que vai pro Hall da Fama, que é o Drew Brees. E tem o Sean Payton, que por todos os problemas dele, ele é um cara aí que em termos de ataque é um dos caras mais talentosos aí, um dos caras mais criativos na NFL, né? Com certeza, tanto que ele é um dos caras que o Indianapolis Colts está interessado em trazer para os Colts no futuro, para substituir o Chuck Pagano, porque eles acreditam que o potencial ofensivo dele é muito grande para trabalhar com um quarterback como o Andrew Luck. Mas voltando ao jogo, o que os Panthers fizeram mais uma vez foi mostrar que não tem jogo perdido com eles, porque os Saints começaram ali surpreendendo, forçando um turnover do Ken Newton, mas os Panthers, eles não abaixaram a cabeça, eles se recuperaram, levantaram a cabeça e disseram, vamos virar esse jogo, e foram lá, buscaram o resultado mesmo estando atrás, e foram lá, conseguiram a virada, tomaram a virada, foram buscar o resultado de novo, tomaram outra virada e foram buscar mais uma vez, porque é uma equipe que tem muita sede de vitória. E isso é uma coisa que faz muita diferença na temporada regular e nos playoffs. Mas na temporada regular tem feito uma diferença muito grande para essa equipe, porque o jogo pode estar complicado, pode estar perdido, mas eles se encontram e falam, a gente vai dar um jeito. E uma coisa, a gente tem falado, os Patriots têm sentido a falta de um recebedor ali confiável, sem o Edelman, sem o Gronk, sem o Amendola em outros jogos, mas quem é o recebedor mais confiável do Carolina Panthers? É o Greg Olsen. Você não consegue olhar para um desses wide receivers e dizer, ah, esse cara aí, ele é um wide receiver melhor que o... Qual o nome do wide receiver dos Patriots agora? Que o tá Brandon LaFell, até o ex-Panthers também. Sim, ex-Panthers. Ele estava na frente, nos Panthers, ele estava na frente de todos esses jogadores que hoje são os principais wide receivers do Carolina Panthers. É uma coisa complicada você dizer falar o quão incrível que o Ken Newton tá fazendo ali na Carolina. Zé, eu só acho que até que era uma lavada no começo da temporada, acho que se continuar nesse ritmo, pode ser que até que tenha uma disputa mesmo pelo prêmio de MVP entre o Tom Brady e o Cam Newton, porque o Cam Newton realmente ele engatou uma marcha aí que tá jogando muito bem. Bem, vamos passar agora para a segunda parte do programa. O Zé vai falar de um jogo, eu vou falar do outro ali, tentando cobrir assim os principais pontos e também não tentando nos estender muito para não ficar muito longo esse programa, né? A gente sabe que ninguém aguenta escutar um podcast de 1h30, 2 horas. Zé, começa com você, começa com um jogo que prometia ser um dos grandes jogos da rodada, mas virou uma das grandes lavadas da rodada. Sim, eu lembro que esse jogo, o Minnesota Vikings e Seattle Seahawks, era um jogo que, quando eu vi que ele não ia ser transmitido pelos principais canais aqui no Brasil, eu fiquei surpreso, mas depois que a gente viu o resultado final do jogo dos Giants e Jets e dos Vikings e Seahawks, não tenho o que comentar, porque foi uma verdadeira lavada dos Seahawks. O touchdown dos Vikings foi um retorno de kickoff, então não dá nem para se dizer que a equipe conseguiu em algum momento engrenar o ataque, porque não aconteceu isso. O Adrian Peterson não conseguiu jogar, o Ted Bridgewater muito mal, ele tendo que nos outros jogos ele não precisava fazer esse passe em profundidade. Quando ele precisou fazer isso nesse jogo contra o Seahawks, ele não deu conta e foi interceptado, se eu não me engano, pelo Earl Thomas. E
e assim muito complicado para o Minnesota Vikings jogar contra esse Seattle Seahawks, que teve uma partida espetacular do Russell Wilson, que escapou de vários sacks, conseguiu mais uma vez conectar muito bem com o Doug Baldwin, 5 touchdowns nos últimos 2 jogos. O Tyler Lockett também, outro cara que ali era o calouro. Muita gente falou que ele chegava para ser um grande retornador, mas está se tornando uma peça ofensiva muito boa. O Thomas Rouse também correndo muito bem com a bola, indo para cima dessa defesa dos Vikings, que vinha tão bem e que agora perde 2 nomes muito importantes, que são o Anthony Barr e o Harrison Smith. O Harrison Smith, que é discutivelmente o melhor safety da NFL, e o Anthony Barr, que é uma peça muito importante nessa defesa, tanto contra o jogo corrido quanto o jogo aéreo. Os Vikings vão sofrer muito sem essas 2 peças, e a gente tem que ver quanto tempo eles vão ficar de fora, porque essa equipe dos Vikings provavelmente ela vai conseguir ainda essa vaga nos playoffs. Provavelmente a gente viu as 2 equipes que vão conseguir a vaga de wildcard nos playoffs, mas a gente viu claramente por esse jogo quem vai conseguir disputar alguma coisa nos playoffs e quem vai para os playoffs só para ganhar experiência. E também estava sem o Linval Joseph, né? Linval Joseph, que é o nose tackle da equipe, um dos melhores nose tackles da NFL, e talvez aí sejam os 3 melhores defensores da equipe. Então o Minnesota Vikings pegou o Seahawks aí num momento bem difícil da sua defesa. Avançando agora para Houston Texans e Buffalo Bills. Buffalo Bills conseguiu a vitória. Houston Texans é um dos times aí que vinha jogando melhor na temporada aí, no último mês. De repente, muita gente dizendo até que no mês de novembro o Houston Texans foi o melhor time da NFL, melhor defesa com certeza, porque estava com uma média aí de 8 pontos por jogo, algo em torno disso, mas levou 30 pontos do Buffalo Bills, do Tyrod Taylor, né? Tyrod Taylor que teve um baixíssimo índice de passes acertados, né? 11 de 21, mas teve 211 jardas para 3 touchdowns. O LeSean McCoy aí teve 112 jardas aí correndo com a bola, e isso depois de um período que ele saiu de campo para passar pelo protocolo de concussão. Então o ataque do Buffalo Bills, quem diria, o ataque do Buffalo Bills seria a força desse time. A defesa continua não jogando tão bem. O Houston Texans aí teve o Brian Hoyer com 26 de 43 passes para 293 jardas e 3 touchdowns. O DeAndre Hopkins, mais uma recepção aí para a galeria dele, que foi lindo, com uma mão só. Parece que todo jogo a gente nem percebe mais porque é normal, né? Mas do lado dos Bills, o Greg Roman, o coordenador ofensivo, trouxe um plano de jogo muito bom para explorar o Houston Texans. Eu acho que o Houston Texans perdeu também um pouco a batalha ali nas comissões técnicas, né? Se a gente fosse no futebol brasileiro, a gente falaria que o Houston Texans levou um nó tático, né? Porque de vez em quando a defesa dos Texans parecia bem perdida no começo do jogo, e no final do jogo, no touchdown da vitória aí do Buffalo Bills, do Charles Clay, ele estava completamente livre. Então acho que o Houston Texans deu sorte que os Colts também perderam, né? Então não ficaram tão longe da AFC Sul, mas no momento não estariam classificados pelo Wild Card, né? Foram ultrapassados pelos Jets e precisam aí fazer um trabalho melhor na defesa, que vinha sendo a grande força aí desse time. Zé, atropelo aí do Chiefs pra cima do Raiders, né? Sim, foi um atropelo, mas esse placar é um pouco enganoso. Foi um jogo muito disputado durante todo o jogo, mas no quarto período a experiência dos jogadores do Kansas City Chiefs fez a diferença para derrotar esse Oakland Raiders, porque o Alex Smith, por mais que ele seja um cara extremamente conservador, ele conseguiu ser o jogador que fez a diferença no final, conectando muito bem com o Jerry McLean. Eles conseguiram um touchdown em uma jarda ali, numa jogada que era muito complicada para a defesa dos Raiders defenderem, porque eles estavam esperando uma corrida, e aí a jogada foi uma jogada muito rápida e que nenhuma equipe tinha chance, nenhuma equipe que fez uma formação igual ao Oakland Raiders conseguiria evitar aquela jogada. E a defesa dos Chiefs mais uma vez funcionou muito bem. Sem Justin Wilson, né? Sem Justin Wilson, mas com o Tamba Hali tendo uma partida sensacional, com o Daniel Sorensen, que era um jogador que eu não tinha ideia do elenco, aparecendo muito bem nessa defesa, principalmente ajudando a marcar esse trio de wide receivers que
tem se formado ali no Oakland Raiders. A gente falava tanto do Crabtree, do Amari Cooper, mas o Seth Roberts tem aparecido como uma excelente opção ali para essa equipe. E você ainda tem o Marcel Reese aparecendo também muito bem. É uma equipe que tem encontrado ali seu time e que a gente tem que dar o tempo para ela se desenvolver. A defesa ontem acabou não indo tão bem. O ponto destoante foi o Khalil Mack, que jogou muito bem essa partida. E o ataque dos Chiefs tem conseguido ali fazer o suficiente, enquanto a defesa tem seguido as partidas espetaculares. E o Tayon Brent conseguiu retornar uma interceptação para touchdown no final, que foi o que matou o jogo, porque senão a gente não ia poder dizer que esse jogo foi uma vitória fácil do Kansas City Chiefs, até porque não foi. Bem, agora passando para Arizona Cardinals 27, St. Louis Rams 3, é um jogo que não tem muito a dizer, mas acho que o grande destaque da partida foi o Larry Fitzgerald alcançando a sua 1000ª recepção na NFL e se tornou um jogador mais jovem a conseguir essa marca, então parabéns por Larry Fitzgerald. Acho que se algum jogador merece ter essa marca é ele, que é uma das melhores pessoas aí na NFL, é um cara aí que parece ser muito do bem. O Arizona Cardinals acho que o jogo contra o St. Louis Rams é um pouco pessoal para eles, principalmente o Bruce Arians admite que eles não gostam do St. Louis Rams. Acho, assim como boa parte da NFL, acho os Rams um time sujo, né? Machucou o Carson Palmer no ano passado e esse ano acho que nem oportunidade para isso teve, porque o Arizona Cardinals controlou o jogo a partida inteira. Do lado do ataque dos Rams continua sendo uma tragédia aí o Nick Foles, que teve 15 de 35 passes só acertados. O Jeff Fisher já anunciou que o Case Keenum vai voltar para o time titular, e com isso o Todd Gurley vem sofrendo muito, só 9 carregadas para 41 jardas. Então o Todd Gurley, que surgiu tão bem, tão explosivo, é um grande jogador aí, acho com certeza um dos melhores running backs aí da NFL, mas nesse ataque do St. Louis Rams acho que nem o Jim Brown ia conseguir produzir. Zé, acelerando um pouquinho, acho que um jogo que não tem muito o que falar, o Cincinnati Bengals trucidou aí o Cleveland Browns. É um jogo que praticamente não tem o que falar, a não ser que os Bengals dominaram completamente esse jogo. Os Browns eles não tiveram a menor chance em campo. Eles fizeram um field goal e nem mesmo assim não foi um field goal de próximo, foi um field goal muito longo, que 47 jardas, não é aquilo que você quer dizer que a equipe avançou muito bem. E assim, a única coisa que você consegue falar desse jogo é que a torcida do Cleveland Browns pediu o Johnny Manziel, porque com o Austin Davis sem condições. E eu vou parar por aqui porque realmente não tenho o que falar, só deu Cincinnati Bengals o jogo inteiro. E o Cincinnati Bengals, ele meio que poupou, meio que não jogou o Tyler Eifert, né, que ele estava lesionado. Eu tenho minhas suspeitas, acho que se fosse um jogo importante ele jogaria, mas acho que foi poupado, que é uma peça importante do ataque dos Bengals. Passar para outro jogo aí também que não tem muito impacto aí na classificação, playoffs e tudo mais, mas foi um bom jogo. O Atlanta Falcons perdeu por 23-19 para o Tampa Bay Buccaneers. O Atlanta Falcons aí continua a queda livre na temporada. E o James Winston, na mesma velocidade que o Atlanta Falcons cai na temporada, o James Winston sobe aí na briga pelo Offensive Rookie of the Year. Para mim, hoje, o novato ofensivo do ano, eu daria esse prêmio pro James Winston. Tem jogo que os números dele não são espetaculares, mas ele é um cara que no final do jogo leva o time dele às vitórias. Levou aí mais uma vez, ele conseguiu uma primeira descida aí numa corrida que ele parecia que ia ser derrubado, mas conseguiu escapar e correu para a primeira descida. O James Winston, que não é conhecido por correr com a bola, e conseguiu levar o Tampa Bay Buccaneers à virada aí no último drive. Algo que a gente não pensa muito que os novatos vão conseguir fazer, e ele vem fazendo isso muito bem. Tampa Bay Buccaneers aí que não vai conseguir playoffs na temporada, mas eu acho que já é uma temporada de sucesso, porque primeiro já mostra que o James Winston é um quarterback aí do futuro da franquia, e segundo que o time como um todo evoluiu bastante, então acho que já é uma temporada positiva pro Tampa Bay Buccaneers. Zé, batalha defensiva lá em San Diego, né? Sim, as duas defesas funcionando muito bem, mas eu acho que faltou ali um pouco de vontade dos Broncos de ampliar o placar para definir esse jogo, porque
A equipe não estava tendo muitas dificuldades nesse jogo. Tudo bem, perdeu o CJ Anderson, que foi uma falta que a equipe sentiu isso, mas mesmo assim o Ronnie Hillman, quando entrou, conseguiu ali carregar a bola o suficiente para manter a equipe tranquila. A equipe correu muito com a bola, não queria forçar o jogo aéreo, fez o simples para ganhar o jogo, e o San Diego Chargers parece que está sem motivação na temporada. A equipe não consegue engrenar. O Melvin Gordon ontem apareceu, ele correu bem com a bola, teve uma recepção, mas acabou sofrendo 2 fumbles, acabou perdendo um deles, e é aquele cara que ele parece que ainda precisa ali de treinar, ele precisa ganhar experiência, mas ele mostra que pode ser um cara que no futuro ajude muito o San Diego Chargers no jogo corrido. O San Diego Chargers que tem uma história muito boa de corredores, e o Melvin Gordon pode ser no futuro esse cara para essa equipe, enquanto o Denver Broncos vai fazendo simples, com a defesa jogando de uma forma absurda, e perdeu o Vernon Davis, mas ele não vinha conseguindo ser o tight end que a gente esperava que ele fosse ser nos Broncos. E é isso aí. Os Broncos, se forem, os quão longe os Broncos forem, é o quão bem essa defesa jogar. Bem, agora a gente vai pro jogo oposto, né? O Jacksonville Jaguars perdeu pro Tennessee Titans por 42-39, o verdadeiro shootout. Pena que esse não foi o Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans que a gente viu no Thursday Night Football, né? Aquele jogo até foi um bom jogo no final, mas esse parece ter sido bem melhor comparando os dois. Claro que é difícil comparar um jogo com o outro, mas o grande destaque aí desse jogo, acho que vai ser o touchdown correndo com a bola do Marcus Mariota. Teve uma corrida de 85 jardas, né? Então, espetacular, né? Méritos também pro Dorial Green Beckham, que conseguiu um bloqueio muito bom durante essa corrida aí para ajudar o Marcus Mariota. Ele que não via correndo muito com a bola, acho que tudo que ele não correu com a bola nas primeiras rodadas, ele correu agora. E do lado de Jacksonville Jaguars, o Allen Robinson teve uma grande partida, 3 passes para touchdown recebido, e o Blake Bortles teve 5 passes para touchdown, mas continua sofrendo com gafes, né? No finalzinho do jogo, o Jacksonville Jaguars, o Blake Bortles sofreu o fumble ali no snap, que o Tennessee Titans conseguiu recuperar para touchdown. Então acho que é um time jovem que comete erros aí de times jovens, mas esses erros custam bastante pro Jacksonville Jaguars. De repente, se fosse um time um pouco mais maduro, eliminasse pelo menos metade desses erros aí, os Jaguars ainda estariam vivos aí na disputa pela AFC Sul. Zé, mais um jogo que foi pra prorrogação, o 49ers conseguiu uma vitória, né? Quem diria? Sim, você falou desse jogo do Jacksonville e Tennessee Titans. Foi um jogo muito bom, e aquele jogo que a gente não tinha expectativa, porque você vê que são duas equipes que não estão tão bem assim na temporada, e você pensa, esse jogo acho que ele não vai ser tão interessante, mas é incrível como esses jogos que parecem que não vão ser interessantes, eles se tornam interessantes. Você falou da corrida do Mariota, o Blaine Gabbert, que é um cara que você nunca espera, ontem correu 44 jardas para um touchdown, que foi um touchdown assim, os recebedores dos 49ers bloquearam muito bem para ele conseguiu jogar bem, conseguiu uma conexão boa com o Torrey Smith. A equipe dos 49ers surpreendeu ontem. O Chicago Bears, que vinha tão bem, o Jake Cutler, que vinha tão bem, não teve uma partida tão boa. O Jeremy Langford, novamente ele apareceu bem com a equipe, jogou bem, e ele tem sido um cara que, junto com o Matt Forte, tem sido uma dupla que tem funcionado muito bem para esse ataque. O Chicago Bears, ele bobeou no final, porque ele teve a oportunidade no final de chutar um field goal depois de avançar boas campanhas, mas acabou bobeando ali. E assim, foi para prorrogação, é um jogo novo, e ali os 49ers conseguiram ser decisivos. Teve uma conexão muito longa do Blaine Gabbert com o Torrey Smith, acho que foram mais de 70 jardas, que o jogo acabou ali, e foi assim, um bom jogo para quem assistiu, porque era o jogo que você não botava tanta expectativa, mas as duas equipes jogaram bem. Você viu
bons momentos das duas defesas e bons momentos dos dois ataques. Bem, para terminar aí os nossos resumos aí da rodada, o Baltimore Ravens perdeu por 13-15 para o Miami Dolphins. Não tem muito o que falar desse jogo, né? Matt Schaub lançando pick six. Os dois ataques em si não funcionaram tão bem. As duas defesas até conseguiram ter boas atuações, mas muito mais graças aos ataques adversários. E, sinceramente, eu não sei muito o que falar desse jogo, né? Dois times que já desistiram da temporada, né? Miami Dolphins acho que ainda continua sonhando, mas logo vai acordar desse sonho. Mas o Baltimore Ravens aí claramente não tem muito o que fazer na temporada sem o Joe Flacco, com o Matt Schaub aí do comando do ataque, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bem, esse foi nosso resumo aí de segunda-feira. A gente falou de todos os jogos do domingo, vários jogos interessantes. Zé, antes da gente terminar, você quer falar mais alguma coisa? Só mandar um abraço para todo mundo. E é isso aí, a temporada já tá acabando, falta um mês para terminar a temporada regular, então vamos ver todos os jogos, vamos ouvir o podcast, que daqui a pouquinho a gente já vai ficar com muita saudade dessa NFL todo fim de semana. É verdade. Bem, lembrando você que está escutando a gente pela primeira vez, você tem várias formas de escutar a gente diretamente do celular. Você que tem celular, tem iPhone, você pode escutar a gente pelo iTunes, você pode baixar e escutar a gente aí em qualquer lugar. Você também que tem celular Android, você pode escutar a gente no Stitcher, que acho que é uma das melhores formas, né? Você pode baixar enquanto você estiver em casa, no seu Wi-Fi, e para escutar na rua e sem gastar o seu 3G. Você tem também o Podcast Addicted, que eu não sabia, descobri agora que o Podcast NFL hoje está lá também. Aparentemente eles usam a base de dados do iTunes, então logicamente o Podcast NFL hoje está lá também. Também é uma ótima forma de você escutar, porque acho que a melhor forma é isso, você escutar no seu celular. Você chegou em casa, está no Wi-Fi, você baixa o podcast, e quando você estiver indo para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, indo dar aquela corridinha, indo para academia, aí você vai escutando seu podcast NFL hoje, que, eu falo por experiência própria, porque às vezes enjoa um pouco escutar as mesmas músicas, mas aí escutando o podcast NFL hoje, você vai se informando da NFL, aí fica sabendo de tudo que rola aí nessa liga que a gente ama tanto. Bem, na quarta-feira a gente volta com mais um podcast aí, falar tudo que está rolando na liga, e até lá. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. A gente se vê na quarta-feira. Até lá, tchau.